O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos superiores e mundos inferiores. Mensagem. Se já reconheces na condição de alma imperecível, compadece-te dos outros e diminui os problemas que lhes possam alcançar o coração. Qual te ocorre, todos eles carregam consigo necessidades e lágrimas. Compadece-te de todos, mas especialmente daqueles que vivem junto de ti. Não cortes a mão que te auxilia, nem derrubes o telhado que te protege. Ama somente e acertarás. Prece. Senhor, ajudai-me a prosseguir na existência humana como se houvesse encontrado um tesouro sem igual, a vencer as vicissitudes como se me encontrasse em um festival de bênçãos, a contemplar a imortalidade como se estivesse fitando um rosto querido, a confiar no futuro como se já pudesse vivê-lo hoje, a perdoar a agressão como se me fosse uma oferenda, a entender a ignorância como se iluminasse um tabernáculo na escuridão, a superar a melancolia como se acendesse uma luz de esperança, a construir o bem como se lançasse uma ponte para o infinito, a erguer os caídos como se as mãos carregassem soluções, a atravessar os pântanos como se os pés possuíssem asas, a enfrentar a morte como uma experiência de libertação, a amar e servir como se me significassem os únicos objetivos existenciais. Assim seja. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não têm acesso. Isso
o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Comentário. Tendo a Terra como ponto de partida, podemos ter uma ideia de como são os mundos inferiores e superiores a ela. Pela existência de povos vivendo ainda de formas tão primitivas, pela variedade de culturas tão diferenciadas, pela complexidade de sentimentos existentes no homem, podemos imaginar como são os habitantes dos mundos primitivos, dos mundos mais atrasados do que ela. Nos mundos superiores, a vida também é bem diferenciada da Terra. O corpo não tem a materialidade daqui. É constituído de fluidos mais sutis do fluido cósmico do mundo que habitam, sempre de acordo com o grau de evolução do espírito. Não estando mais preso aos pobres sentidos do corpo da Terra, a percepção do espírito se amplia, e parece-nos que o relacionamento entre espíritos de planos diferentes se faz naturalmente pela vontade de cada um. Nesses mundos não existe então a dor da ausência, a dor da separação, não pelo esquecimento dos seres amados, mas pela oportunidade de se encontrarem sempre que o queiram. Não há dúvidas quanto ao futuro. As leis divinas são entendidas e aceitas. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição, sendo apenas uma mudança, pois as ausências são aceitas como aqui na Terra aceitamos as viagens que os entes queridos fazem ao exterior, por exemplo. Tem-se a certeza do reencontro, das comunicações entre presentes e ausentes. Nós, da Terra, que estamos muito distantes desses mundos felizes, mas que já podemos compreendê-los um pouco em sua natureza, e temos a certeza de que um dia viveremos em um deles, precisamos nos empenhar muito mais, perseverando neste caminho indicado por Jesus e mais esclarecido pelo Espiritismo, na melhoria de nós próprios, dos que nos cercam, da cidade, do estado e do país onde vivemos, para que um dia a nossa terra possa, melhorando de categoria, de grau em grau, transformar-se em um mundo feliz. Sonhar primeiro é preciso, para que esses sonhos sejam realizados por nós, através do trabalho, do esforço, na fé raciocinada em nós, em nossas possibilidades, com o amparo da espiritualidade maior, de Jesus e, acima de todos, de Deus. Prece. Senhor, não nos retires dos ombros o fardo das responsabilidades com o qual nos ensina a praticar entendimento e cooperação, mas auxilia-nos a transportá-lo sob os teus desígnios. Não nos afastes dos obstáculos com que nos impeles à aquisição da confiança e não avalias as dimensões da fé. No entanto, ampara-nos, Senhor, para que possamos transpô-los. Não nos desligues dos problemas com que nos impulsionas para o caminho da elevação das nossas próprias experiências. Contudo, dá-nos a tua bênção, a fim de que venhamos a resolvê-los com segurança. Não nos deixes sem o convívio com os irmãos irritadiços ou infelizes, que se nos fazem enigmas no cotidiano, junto dos quais nos convidas ao aprendizado da serenidade e da paciência. Mas protege-nos os corações e ilumina-nos a estrada, de modo a que nos transformemos para todos eles em refúgio de apoio e socorro de amor. Enfim, Senhor, dá-nos a cada dia o privilégio de servir. Entretanto, infunde em nossas almas o poder da compreensão e da tolerância, do devotamento e da caridade, para que possamos estar contigo, tanto quanto permaneces conosco, hoje e sempre.
Assim seja.